Graça e paz, irmãos, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Amém? É um prazer muito grande estarmos juntos aqui enquanto família, enquanto povo do Senhor, para junto trazermos à memória quem nós somos. Somos do Senhor, fomos separados para o Senhor e fomos separados para a manifestação da sua glória. Amém? Estamos aqui não para celebrarmos a salvação. Estamos aqui para que, em nome de Cristo Jesus, a gente possa conhecer e cumprir o propósito dela. Amém? Porque Deus não morreu na cruz com o propósito de nos salvar. Deus morreu na cruz para que, nos salvando, pudesse nos devolver ao propósito eterno. Amém? Irmãos, a salvação, ela não tem como propósito nos conduzir ao céu. Amém? Amém, irmãos? Jesus não tem como propósito nos conduzir ao céu. Jesus tem como propósito nos salvar para nos introduzir na terra. Para que esta terra possa se encher do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Se Jesus quisesse nos levar para o céu, seria muito fácil. Seria muito fácil. Era só ele pegar uns 5 capetas aí, amarrar os 5 capetas, colocar aí um anjo desse daí, conduzindo essa capetada toda, por toda a terra, os capetas tudo dentro de um caldeirão, pegando fogo, queimando, gritando, é ruim, é ruim, é ruim, rodeava a terra toda, e ao final dessa volta pela terra, ele perguntasse, quem quer ir para o céu, bota a mão aqui. Com certeza a humanidade toda colocaria a mão lá para ir para o céu. Mas esse não é o propósito de Deus. Deus não nos criou para irmos para o céu. Deus nos criou para que na terra a gente manifestasse a sua glória, para que na terra a gente manifestasse o seu domínio, a sua soberania, para que na terra a gente manifestasse a nossa origem. Somos celestiais, somos seres espirituais, vivendo uma encarnação com o propósito da glorificação do nome daquele que é o nosso Pai invisível. Amém? Por isso estamos aqui, nessa manhã, desfrutando e vivendo o amor de Deus Pai, que se revela onde? Na graça. Aonde que se revela? Na graça do Filho. Com qual propósito? A comunhão no Espírito. Este é o propósito da salvação. É ali que se cumpre a salvação. Neste lugar de comunhão, neste lugar de mesa, neste lugar de família, neste lugar de encontro. Deus não nos fez servos seus, ainda que o sirvamos. Deus nos fez seus filhos por adoção, para que com essa consciência de filiação, a gente possa servir a mesa que o Pai preparou desde antes da fundação do mundo, para que todos os seus filhos pudessem se encontrar e se perceber e discernir que eles são filhos de um mesmo Pai, que eles são oriundos de uma mesma casa, que eles pertencem a uma mesma família, a família eterna. Vamos cantar a sua bondade, vamos cantar a sua misericórdia, porque às vezes você pensa que Deus é bom para você. Não, Deus é bom para a comunhão. Toda a bênção de Deus está na comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Por quê? É como um óleo que desce sobre a barba de Arão. É como o orvalho que desce sobre o monte Hermão. Por quê? Porque ali o Senhor ordena a bênção da vida. Aonde está a bênção da vida? Não em que minha vida seja segmentada e eu individualisticamente, segregariamente,
particularmente, desfrutasse da bênção do Senhor. Deus não tem como propósito te abençoar. Esse não é o propósito dele, meu irmão. Deus tem como propósito levar você para a comunhão, porque ali é que as bênçãos encontram sentido. Porque é ali onde tudo que Deus depositou na sua vida encontra sentido. Olhe para o seu corpo. Você é um homem ou você é uma mulher? Toda a sua fisiologia não visa você. Toda a sua fisiologia visa um encontro. Visa um encontro. Voltado só para si mesmo, olhando para a sua fisiologia, pensando só em você, você vai achar que fisiologicamente você pode fazer o que você quiser, como se não tivesse limite. Mas quando você olha para a sua fisiologia e olha para a fisiologia do outro, você percebe, tem um propósito maior do que o meu próprio prazer, contemplando a minha própria fisiologia. Há um propósito de encontro, há um propósito de geração de vida. Para gerarmos vidas, precisamos desse encontro dos diferentes, onde nós vemos que aquilo que está em mim ganha sentido e propósito no encontro com aquilo que há no meu próximo, que é diferente de mim. As diferenças são para ser celebradas no encontro e não numa individualidade, onde cada um faz o que quer, que bem pretende. A bênção de Deus está no encontro em família. Amém? Eu queria convidar você a percorrer as páginas das Escrituras Sagradas para esse momento que nós estamos vivendo aqui. Esse momento, ele tem uma perspectiva de origem, ele tem uma convicção de origem, de onde tudo começa. E esse evento que nós estamos vivendo aqui hoje, pedagogicamente, ele também tem uma perspectiva de fim, de finalidade, de consumação. Estarmos aqui hoje para celebrarmos a ceia, agradecendo ao Pai, por sermos igreja, sermos comunhão, tem a ver com origem e tem a ver com finalidade, com propósito. Tem a ver com aquilo que é alfa e aquilo que é ômega. Eu queria caminhar com vocês, primeiro para a gente ver a origem disso tudo. Abra sua Bíblia, por gentileza. Apocalipse 13, verso número 8. Gostaria de evocar você que você lesse. Queria evocar você que você prestasse muita atenção. Para que, em nome de Jesus, a sua mente, o meu coração, possa ser devolvido ao propósito, ao desígnio eterno. Você não é o que você imagina ser. Você não é o que você gostaria de ser. E você não pode fazer o que dá na tua telha fazer, e nem viver o que você acha que você tem que viver. Há uma origem, há um propósito, há uma natureza, há uma identidade, há uma vocação eterna. De tal maneira que se a gente não vive isso, a gente se deforma. Se a gente não vive isso, a gente vira uma aberração. Em muitos sentidos, e isso tem muitas implicações. É só você olhar o mundo de hoje. As pessoas não querendo viver a vocação e a identidade delas, estabelecidas pelo seu Criador antes da sua existência, elas vão tentando criar para si mesmas identidades que são dissonantes de quem elas são. E quando você olha a sua vida, quando você olha a maneira como se manifestam no mundo, você vê quase que uma aberração ambulante. Algo completamente
descaracterizado, quase irreconhecível de ser humano. Por isso, conversar sobre a ceia é trazer a gente de volta para a origem, mas é também nos dar a perspectiva daquilo que é eterno e para onde a nossa vida precisa ir e para onde a nossa vida está mirada para seguir. Apocalipse capítulo 13 vai dizer que todos os habitantes da terra vão adorar a besta. E quem adora a besta acaba se tornando o quê? Acaba se tornando o quê? Um besta. É difícil você achar besta no mundo? Muitas bestas estão aí no mundo. Complicado. Mas todos os adoradores da besta vão adorá-lo, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto quando? Quando? Antes da criação do mundo. A ceia, ela foi feita porque a ceia, ela é um simbolismo daquilo que é eterno. Ela foi concretizada antes da fundação do mundo. Porque é desta mesa onde tudo foi criado. Tudo foi criado num ambiente de família. Tudo foi criado num ambiente relacional e afetivo. O Cristo se sacrificou antes da fundação do mundo para dar origem e sentido e propósito eterno de que o mundo foi criado numa mesa, de que o mundo foi criado numa relação de amor, que o mundo não foi criado por um Deus com crise de vaidade, que o mundo não foi criado por um Deus com crise de reconhecimento de poder, mas que o mundo tinha sido criado por um Pai amoroso, com uma crise de amor eterno. A crise de Deus não é uma crise de poder, como quem precisa ser reconhecido neste poder. A crise de Deus é uma crise de amor, como quem quer ser conhecido na sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. E a vontade de Deus é que a gente viva em união. E a vontade de Deus é que a gente comungue, que a gente seja família nele. Portanto, aquilo que nós estamos fazendo aqui, hoje, tem uma origem eterna. Começou lá, numa mesa, onde está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nesse conselho eterno familiar, eles decidem criar tudo. E é ali que o Cordeiro de Deus é sacrificado, antes da fundação do mundo. Jesus não morreu há 2000 anos atrás para consertar algo que deu errado. Jesus encarnou e materializou há 2000 anos atrás aquilo que já tinha acontecido quando? Quando, irmãos? Quando, irmãos? Antes da fundação do mundo. De maneira que a minha vida e a sua vida foi pensada, foi chamada à existência lá antes da fundação do mundo. O nosso Pai não pensou sobre a sua vida há 47 anos atrás, há 30 e poucos anos atrás, há 16 anos atrás. O Pai, quando te olhou aqui, chegando na história, ele não ficou assim, meu Deus, o que eu vou fazer com essa menina? O que eu vou fazer com esse menino? Não. Ele já havia sonhado e planejado e tinha te vocacionado antes da fundação do mundo. Você e eu não somos um acidente. Não somos um acidente. Você e eu não estamos aqui despropositados. Nós fomos pensados. Nós somos fruto da vontade de um Pai que nos ama. Nós somos fruto da vontade e do desígnio de um Pai que quer ser conhecido na sua paternidade amorosa. Por isso,
a origem da ceia tem esse aspecto eterno. Nós vamos cantar ao Senhor, nós vamos louvar o Senhor, enquanto a gente medita. Você foi pensado lá na origem de tudo. Você, antes da criação do mundo, o nosso Pai pensou você, planejou você, e é Ele que tem planos a respeito da minha e da sua vida. Planos de paz e não de mal. Plano de prosperidade, e nós não estamos falando de coisas. Nós estamos falando de abundância de vida. Nós não estamos falando de uma vida idealizada, próspera, com o bolso cheio. Nós estamos falando de uma vida pensada e planejada, com o coração cheio de amor, paz, alegria, benignidade, temperança, domínio próprio. Não se trata de um bolso cheio, mas sim de um coração cheio, transbordante. Abra sua Bíblia, por gentileza. Nós vimos a origem de tudo. E agora nós vamos ver o desenrolar disso tudo. Como quem descreve a perspectiva eterna para aqueles que estão na história e a vivenciam. Para que cada pessoa que está na história possa ter a consciência daquilo que é eterno e poder tomar uma decisão de submissão, de sujeição a essa vontade do Pai. Para que nenhuma pessoa que está na história viva na sua ignorância e nem na sua rebeldia. Porque Deus não é um ser com crise de poder. Deus é um Pai com crise de amor, querendo ser conhecido na sua vontade. Abra sua Bíblia, nós vamos ver a ceia na perspectiva lucana, dos textos mais gerais para o texto mais específico. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas, no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, eu vou saltar alguns textos. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. A morte de Cristo antes da fundação do mundo foi para que o cumprimento da vontade do Pai fosse feito. E o cumprimento da vontade do Pai é formar uma família. Mas eu posso me rebelar a isso. Eu posso me rebelar. Eu não tenho uma escolha a fazer. Eu tenho uma decisão a tomar. Ou eu me sujeito a esse plano eterno e vivo essa vocação, ou eu posso, em nome dos meus certos, em nome da minha perspectiva, em nome das expectativas que eu crio, eu posso me rebelar a isso. Então Lucas, ele vai narrar várias refeições de Jesus. Vários momentos em que Jesus vai comer. E o que torna todas essas refeições diferentes, o que torna todas essas refeições ceia, é a presença de Jesus. É Jesus lá. O que torna todo momento de almoço, de café da manhã, o que torna todo momento de vivência em trabalho uma ceia, é a presença, é o discernimento, é o conhecimento de que Jesus está lá. E que nós estamos lá por causa do nome dele. Então, Lucas capítulo 7, a partir dos versos de número 29, diz assim: todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles. Mas os fariseus e os peritos da lei fizeram o quê? Fizeram o quê, irmãos?
rejeitaram o propósito de Deus para eles. Guarda aí. Quem foi que rejeitou? Foi quem? Fariseus e peritos da lei. Não era gente ruim. Era gente considerada boa aos seus próprios. Era gente que provavelmente você teria o maior prazer de sentar à mesa e comer com eles. Não eram marginais, não eram gente com crise de sexualidade, não era gente com nada disso. Era gente extremamente conhecedoras dos seus direitos, dos seus deveres e fazia tudo certinho. Mas eles rejeitaram o propósito de Deus para a vida deles. E aí Jesus disse: a que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguia Jesus. Com que se parecem? São como as crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Nós cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Aí eles falam o que João Batista fez e o que Jesus fazia. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão. Amigo de quem? Amigo de quem, gente? Como é que está na sua versão? Gente que socialmente não presta. Gente que socialmente é marginalizado. Gente que socialmente não tem uma conduta moral ilibada. Gente que provavelmente você teria dificuldade em convidar para sua casa. Aí vem Jesus de novo, vem Lucas contando uma outra refeição de Jesus. No verso número 36. Convidado por um dos fariseus para quê? O que Jesus vai fazer? Jesus foi fazer o que lá? Jantar. Jesus foi fazer o que lá? Cear. O que torna todos os ambientes de comer um ambiente de ceia é a presença de Jesus. Porque nesses ambientes, o foco nunca é comer. O foco sempre é o encontro com o irmão. Quer ver uma coisa? Quando você convida alguém para ir para algum lugar, e a pessoa pergunta assim, aonde é? O que tem lá? Ela já revelou para você o coração dela. Ela não, você, a sua companhia não é suficiente. O que mais importa para ela é aonde? É o quê? É o lugar. Porque ela está pensando em dar de comer nessa relação, ou ela está pensando se aproveitar para ela poder comer um lugar que ela gosta. Você está entendendo ou não? O que torna cada lugar e cada encontro diferente é a presença do Cristo, que nos tira de uma condição de comer e nos coloca numa condição de encontro, de dar de comer. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, o que Lucas coloca aí em cena? Quem Lucas coloca aí em cena? Uma mulher. Que era o quê? Uma mulher pecadora. Você está percebendo a construção de Lucas? De gente que se sente conhecedor, cheio de informação, autossuficiente, que acha que se basta em si mesmo, e que por isso não consegue se sujeitar às relações de afeto, de comunhão, para além daquilo que lhe dá prazer, ou que gosta, ou que faz sentido para si. Lucas vai montando Jesus e vai colocando Jesus no seu evangelho à mesa com gente que se sente muito e com gente que se sente um nada.
E quem acaba sendo colhido por Cristo nesta mesa e desfrutando desta mesa, não é gente que se sente muito, pelo contrário, é gente que se sente nada, que sabe que não era merecedor, que sabe que não era digno, que sabe que não se basta e que não é suficiente em si mesmo. Mas vamos continuar lendo. Abra aí, por gentileza, um próximo texto, lá de Lucas, capítulo 9. Capítulo 9, Lucas vai montar um outro momento de comer. Um outro momento de comer. Uma outra mesa. Ou melhor dizendo, um outro momento de mesa. Lucas 9, a partir do verso 10, vai falar o quê? Quem lembra aí? Lucas 9, a partir do verso 10. Quem lembra olhando aí o texto? Pode olhar o texto, não tem problema não. O que está acontecendo aí? A multiplicação de pães e peixes, certo? Os discípulos de Jesus, que andavam com Jesus, queriam fazer o que com a multidão? Queria fazer o que, irmão? Queria dispensar. Os discípulos de Jesus queriam expulsar a multidão, mandar embora a multidão, para que quem ficasse só com Jesus? Eles. Aí Lucas vai colocar, de novo, os discípulos de Jesus, e vai chamar essa nossa atenção para o fato de Jesus virar para os seus discípulos e falar assim: vocês não estão aqui para dispensar a multidão, vocês estão aqui para dar de comer à multidão, para alimentar a multidão. Vocês não são os meus exclusivos, pelo contrário, vocês são aqueles que eu vou usar de alimento para saciar aqueles que estão com fome e aqueles que estão com sede. No verso número 13, o que Jesus diz aí para os discípulos? O que diz? Lucas 9. Deem vocês algo para comer. Quem são aqueles que vivem com a consciência de ceia? Não são aqueles que vão para as relações e para a vida como se a vida os devesse, como se eles tivessem que conquistar a vida, porque a vida tem algo para entregar para eles, que pelos esforços, pelos méritos, pelas competências, pela capacidade, eles vão lá e vão tomar. Não. Os discípulos de Jesus, aqueles que vivem com a consciência da mesa, é aqueles que sabem que foram depositados, que viraram depositários da graça, da virtude do nosso Pai na vida deles, e que por isso eles é que devem a vida. É eles que entregam a vida, é eles que transbordam a vida, é eles que manifestam as virtudes do Pai que foi depositada neles desde os tempos eternos. São esses que vivem com a consciência da mesa. São esses que vivem com a consciência da mesa. Mas eu queria ler mais um texto para a gente ir para o finalzinho, lá de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Lucas 14, verso número 1. Certo sábado, Jesus entrando para comer na casa de quem? De quem? Dos fariseus. De um fariseu o quê? De um fariseu que era o quê? Importante. Pagava contas em dia. Não devia ninguém. Boa praça. Alguém que você olhava assim, esse cara eu quero comer com ele. E Jesus vai comer com esse cara. Só que à frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Gente que deu certo na vida, e que acha que o seu comportamento, e que acha que as suas atitudes, é que trouxeram a vida que ele tem até ali,
não consegue lidar com gente doente. Não consegue lidar com gente que tem e carrega mazela e miséria. Porque ele olha assim, eu me esforcei, eu me dediquei, eu fiz isso, eu estudei, eu sei lá o quê, a minha vida é resultado do meu esforço. E aí quando ele olha alguém na miséria, gente que não consegue evoluir, gente que às vezes não consegue transcender uma drogadição, gente que não consegue não cair, gente que anda, cai, anda de novo e cai. Quando essas pessoas convivem, elas não conseguem sentar à mesa, elas vão lá e vá. E aí Jesus vai lá, nessa cena, de novo, montada por Lucas. Jesus vai lá. Mas eu queria ler mais um texto com você. Queria ler com você um texto que você conhece muito. Vira a página aí do seu texto. A partir do verso de número 11, Jesus está contando uma parábola. Como é que é o nome da parábola? Como é que é o nome da parábola, irmão? Que Jesus está contando aí. Vamos lá? Segura aí. Como é que é o nome da parábola, irmão? Como é que é o nome da parábola aí que você conhece? Lucas 15, a partir do 11. A parábola do quê? A parábola do quê, irmão? Abra aí a Bíblia aí, só você olhar aí, ó. Fica com medo, não. A parábola do quê? A parábola do quê, irmão? A parábola do pai que tem 2 filhos. E não a parábola do filho pródigo. Amém, irmão? Aleluia. Como é que começa o texto? Verso 11. Lê aí pra gente. Jesus, vamos lá. Jesus continuou. Um homem tinha... Quem disse que é a parábola do filho perdido? Está contando a história de um homem que tem 2 filhos. Um homem que tem 2 filhos, ele é o quê? Um pai. Então, a parábola não é do filho pródigo. A parábola é de um pai que tem 2 filhos. Amém, irmão? Agora, por que Jesus está contando esta parábola? Ele está contando esta parábola por causa do mais novo ou por causa do mais velho? Hein, irmão? Por quê? Você acha que ele está contando a parábola por causa do mais novo ou por causa do mais velho? Mais velho ou mais novo? Mais velho ou mais novo? Ele está contando essa parábola, não é por causa do mais novo. Ele está contando essa parábola por causa do... Como é que começa Lucas 15? Inicia aí. Vamos ler Lucas 15, verso 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. Gente que não prestava, gente que não via mérito em si, gente que dizia assim, cara, eu preciso de Cristo, eu não me basto, eu não sou suficiente, eu não sou suficiente em mim mesmo, gente que não era orgulhosa, gente que estava quebrada, que sabia que tinha falido existencialmente, quando viu Jesus, se voltou para ouvi-lo. Mas os fariseus e mestres da lei criticavam. Este homem recebe pecadores e come com ele. Então Jesus começou a contar as parábolas, que são 3. Para falar da alegria desse pai, mas para falar também deste lugar, dessas pessoas que foram chamadas à mesa pelo pai, mas o seu orgulho, o seu envaidecimento, o seu senso de justiça própria, o si mesmar-se, o seu autobastar-se, impedem de desfrutar essa comunhão. Só que essas pessoas não terminam simplesmente dando as costas
para o representante do pai. Por exemplo, como é que termina a parábola que Jesus contou do pai que tem 2 filhos? Como é que termina? Como é que termina, irmão? Como é que termina, irmão? Como é que termina a parábola do pai que tem 2 filhos? Você já ouviu um montão de vezes na igreja, irmão? Pessoal pregando aí e tal, como é que termina? Vamos ler então. O filho mais velho, a partir do 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Como é que o filho mais velho estava? Como? Cheio de ira. E ele não quis aonde? Ele não quis entrar aonde, irmão? Na festa de comunhão. Ele não quis participar da festa da comunhão. Ele não queria relação. Ele se bastava. A forma de ver a vida dele, para ele, era suficiente. Ele não queria comungar. Não queria. E ao ver o pai acolhendo gente que para ele era inacreditável, impossível, gente que não tem mérito nenhum, ele se revolta e não entra. O verso de 29 diz assim: mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Gente que se acha certinho tem uma dificuldade enorme de se sujeitar a uma relação de amor, porque para ela o que mais importa é o certo dela. É a visão correta dela. Por exemplo, quantas vezes você brigou com o seu cônjuge porque você estava errado? Eu estou errado, estou brigando com você. Quantas vezes você brigou porque você estava errado? Agora, quantas vezes você já brigou pensando que tu está certo? Quantas vezes você já brigou com teu pai dentro do seu direito, dentro da sua razão? Teu pai e tua mãe. Agora, quantas vezes você, pai, mãe, eu estou errado, né? Estou brigando com você porque eu estou errado. Não. Porque quando a gente se enche do nosso direito, nós não queremos saber de relação de afeto. Para nós, mais vale o certo e errado do que as relações de afeto. E aí, o texto diz assim: mas nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Onde termina o filho mais velho? O que o filho mais velho vai fazer, irmão? Aonde termina, de fato, esta parábola? Aonde termina? Não termina aí. Quem eram os filhos mais velhos? Quem era o filho mais velho contado pela parábola de Lucas aqui, colocando na boca de Jesus? Quem era os filhos mais velhos? Quem era o filho mais velho? Vamos lá. Volta lá para o 15:1. 15:2. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, quem era pedagogicamente os filhos mais velhos? Os fariseus e... Então, vamos lá, para você entender, para a gente atualizar. Quem eram os filhos mais velhos? Gente que se acha autossuficiente e que por isso não quer comungar com ninguém. Gente que se basta, que a sua cabeça é que dita todas as suas decisões e não a mente de Cristo é que dita para ela como ela tem que viver e como ela tem que se relacionar. Amém, irmãos? Amém?
o ser humano, ele está num processo de transição. Ele começou durante um período da nossa história antropocêntrico. Ele é o centro de tudo. E Deus está lá para servi-lo. E Deus está lá para servi-lo. Ele busca a Deus para que ele tenha a ideia de vida que ele imagina concretizada. Isso é um antropocentrismo. As pessoas encheram as igrejas buscando um Deus que poderia dar para elas a vida que elas queriam. Só que esse ser humano está indo para a próxima fase dele. A próxima fase dele é de um antropoteísmo, onde Deus não está lá mais para servir. Na verdade, Deus agora vai estar morto no meu coração, porque eu sou Deus de mim mesmo. Eu tenho todas as informações que eu preciso. Eu sei de tudo, tudo eu posso dar um Google. Eu estou cheio de informações. Uma criança hoje moderna tem mais informações do que o imperador romano, lá do 1º século, 2º século, depois de Cristo. Então essa parábola está sendo contada por conta dessa mente. Mas o que essa mente nos leva a fazer? Dá uma andada aí no seu texto, lá em Lucas capítulo 20. Sei que parece indigesto para um dia de festa, mas é importante para a gente. Lucas capítulo 20, verso 1. O que diz aí? Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele quem? Quem que chegou? Chefe do sacerdote. Quem mais? Quem mais? Lembre-se, por que Jesus contou a parábola do pai com 2 filhos? Por causa de quem? Por causa dos fariseus e mestres da lei. Beleza? Por que Jesus vai contar agora essa parábola dos lavradores maus? Ele vai contar essa parábola pensando em quem? Os fariseus e mestres da lei. E aí ele vai. Lembre-se que a história do pai que tem 2 filhos não terminou. Teve um filho que não quis entrar. Lembra disso, irmão? Lembra disso? E esse filho que não quis entrar, foi fazer o que com esse pai? Foi fazer o que com a vida dele? Esse filho, ele está desenrolando. Agora ele aparece aqui em Lucas 20. Ele aparece em Lucas 20. E aí, em Lucas 20, esse filho dá mais um passo na revelação do seu coração. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem foi plantar uma vinha, arrendou-se a alguns dos lavradores e assentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para lhe entregarem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando embora de mãos vazias. Então enviou um terceiro, e eles o feriram e expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: quem você acha que é o proprietário da vinha, gente? É o nosso pai. O proprietário da vinha é o nosso pai. Quem você acha que são os lavradores maus? É o irmão mais velho. É o irmão mais velho. Os lavradores maus são todos aqueles que se acham autossuficientes em si mesmos, que se bastam. O que eles vão fazer? Enviou um terceiro e eles feriram e os expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho amado.
a quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram uns com os outros, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. O que o filho mais velho, que não quis entrar, foi tramar contra o pai? O que o filho mais velho, que não quis entrar na festa de comunhão, foi tramar contra o pai? A morte do pai. A morte do pai. Todas as pessoas que rejeitam a comunhão, a relação de comunhão e de afeto, todas as pessoas que não se deixam afetar por esse espírito de comunhão, estão tramando em seu coração um parricídio. Vão matar o pai por causa de uma maneira de pensar e enxergar a vida que não está sujeita à comunhão. Ah, pastor, o senhor está exagerando. Lucas não está dizendo isso. Vai para o capítulo 22. Vai para o capítulo 22. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Lê aí o verso número 2. Quem era o irmão mais velho, irmão? Quem era o irmão mais velho, irmão? Os mestres da lei, os fariseus. Quando eles não entram, eles simplesmente não dão as costas para o pai e vão. Agora, para não se sujeitar a uma relação de amor e de afeto, eles terão que matar o pai. Porque não dá para ouvir o pai falar e não se sujeitar a essa relação. Para você não fazer isso, você tem que matá-lo no seu coração. Você está entendendo? Por isso, qual é o próximo quadro montado por Lucas? Qual é a próxima parte montada por Lucas na carta dele? O que vem em seguida a essa notícia que eles estão conspirando? O que vem, irmão? Lucas 22, verso 7. O que vai começar a contar aí? Vai falar sobre o quê? A ceia. A ceia. Você está entendendo? Se para os lugares que você vá, para os lugares que você vai, para os seus encontros, se você não vai com essa consciência de família e de pai, você está planejando no seu coração matar o pai, porque você não quer se encontrar com seus irmãos. Você acha que aquelas pessoas estão lá para te servir, ou para que elas cooperem com a ideia de vida que você tem. Se elas não cooperarem com a ideia de vida que você tem, com a maneira de você pensar, você a chuta e manda embora, porque você está se tornando lentamente o assassino do pai no seu coração. Você está entendendo a seriedade disso, irmão? Não tem neutralidade. Ou você se sujeita a essa mesa em amor, e vai para essas relações em amor, e para de pensar a vida como se a vida coubesse na sua maneira de enxergar, e passe a ver a vida com aquilo que o Espírito de Deus te revela por meio da palavra. Caso contrário, você é um parricida. Você não tem escolha. Por isso, nós vamos cantar. Porque a ceia é servida para todos. E é oferecida a todos. É oferecida a todos. Jesus comeu com fariseus. Jesus comeu com gente que não prestava. Mas comeu e deixou todo mundo indesculpável. Os que não emprestavam, no amor dele, foram transformados. Os que achavam que prestavam muito, na graça dele,
foram conflitados e confrontados, porque descobriram que eles não eram tão bons assim. Mas não quiseram abandonar o seu princípio de vida, não quiseram abandonar a sua vida, e morreram. Mas antes de morrer, mataram o Pai no seu coração. Que em nome de Jesus, você não mate o Pai no seu coração, mas só tem um jeito de você não fazer isso: acolhendo e se dando as relações de afeto, de amor. Vamos cear em nome de Jesus. Semelhantemente, depois de partir o pão e cear, ele disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Tomem isso e partilhem uns com os outros, pois digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Em nome de Jesus, você já viu o reino de Deus? O reino de Deus já veio, irmãos? Ele já foi inaugurado. Jesus ressuscitou. E se você continuar lendo as páginas de Lucas, ele aparece para os seus discípulos e diz para os seus discípulos: tem algo para comer? Tem algo para comer? E os seus discípulos comem, dão para ele, e ele come juntamente com os seus discípulos. O reino de Deus é inaugurado todas as vezes que a gente para de olhar a vida como quem quer comer e começa a ver a vida como quem quer se encontrar com os seus irmãos. Onde não vamos mais à padaria para comprar pão, onde vamos à padaria para encontrar o nosso irmão que é padeiro. Onde não mais pedalamos de bicicleta porque gostamos do esporte e encontramos outras pessoas que gostam com a gente daquele mesmo esporte. Onde pedalar de bicicleta se torna uma mesa para a gente se encontrar com os irmãos que estão lá. Onde tudo na vida passa a ganhar sentido e significado no encontro. Onde fazer qualquer coisa não tem mais um fim nela mesma. O fim sempre é o encontro. Foi para isso que ele fez essa aliança. Se você está aliançado com Cristo, assim, o teu sangue me cobriu, e porque o teu sangue me cobriu, toda a minha vida é banhada por esse espírito de encontro, por esse espírito de adoção, por esse espírito de família. E até quanto eu viver aqui, eu vou entregar o meu espírito na mão do Pai, dando um testemunho para toda a família. Se é esse o teu espírito, tomemos juntos do cálice, em nome de Jesus.